Bom dia, sétimo ano. Nossa aula hoje vai ser a correção do caderno de atividades, dos exercícios do caderno de atividades, das páginas 11 até a página 15. Por favor, abram seu caderno de atividades na página 11, peguem lápis e borracha e vamos dar início à nossa aula. Questão 16. Na figura ao lado, duas rodas estão ligadas a um eixo. Assinale a alternativa que explica o que acontece no eixo quando uma força é aplicada na periferia de uma das rodas. Uma roda, duas rodas e o eixo liga essas duas rodas. Quando eu aplico a força na periferia, ou seja, na parte externa de uma dessas rodas, o que é que vai acontecer? Essa força, ela vai ser passada pelo eixo e atingir a outra roda. Então, o eixo transmite a força para a outra roda, fazendo ambas girarem. Então, a resposta correta, letra B. 17. Nas imagens a seguir, existem diversas rodas associadas. Observe-as e indique os exemplos que representam rodas que giram no mesmo sentido e os que representam rodas que giram em sentidos diferentes. Então, quando essa roda aqui ela gira no sentido horário, ela vai movimentar essa roda menor, só que no sentido anti-horário. Então, elas vão girar em sentidos opostos, tá? Já essa aqui, ligada por essa corrente dentada aqui, ó, uma borracha, essa roda, quando ela gira aqui no sentido horário, ela faz a corrente girar no sentido horário, que vai fazer essa outra roda também girar no sentido horário. Então, elas vão girar sempre no mesmo sentido. E aqui nós temos novamente duas rodas ligadas por um eixo. Quando eu aplico uma força em uma dessas rodas no sentido horário, o eixo vai também aplicar essa força na outra roda no mesmo sentido, no sentido horário, fazendo com que elas vão para o mesmo lado, tá certo? 18. Entre os nomes das máquinas simples dispostos no quadro de palavras, escolha o que mais se adequa a cada descrição e escreva no espaço correspondente. Letra A é o princípio do funcionamento de machados. Então, machado é quando eu tenho dois planos inclinados, né? Esses dois planos inclinados formam a cunha que dá o corte para o machado, tá certo? Diminui o peso a ser levantado pela metade. Então, aí eu tenho a polia móvel, né? A fixa não. A fixa faz com que o movimento seja contrário, mas a polia móvel, ela divide o peso, ela diminui o peso sempre pela metade. Tem um funcionamento baseado no equilíbrio de forças, a alavanca, né? Então, a alavanca, ela faz com que haja um equilíbrio de forças ali. Quando você está numa gangorra, por exemplo, que é um tipo de alavanca, se o ponto de apoio dela é sempre no centro e duas pessoas com o mesmo peso vão ali para a ponta, você vai encontrar o equilíbrio. Agora, se uma pessoa ela é mais pesada do que a outra, aí tem o desequilíbrio, né? Mas a alavanca tem um funcionamento baseado nesse equilíbrio de forças aí, tá? E diminui o deslizamento durante o movimento. Aí a roda, né? A roda faz essa diminuição de deslizamento aí, quando alguma coisa está se movimentando, ok? 19. Na troca de pneus mostrada na imagem a seguir, podem ser observados dois equipamentos com o mesmo princípio de funcionamento.
aqui, ó, a chave de roda, usada para retirar os parafusos que prendem o pneu aqui à roda, tá? E o macaco, olha o macaco aqui, ó. Macaco joelho, que é utilizado para elevar o carro do chão, para facilitar essa troca do pneu. Qual é esse princípio de funcionamento e qual benefício ele traz para a tarefa realizada? Bom, olha, eu tenho aqui um ponto de apoio e eu tenho aqui outro ponto de apoio, tá? E a intenção é sempre diminuir a força aplicada para que essa força seja suficiente, tanto para levantar esse carro, quanto para fazer a retirada dos parafusos. Então, aqui eu tenho o princípio da alavanca, né? Que é o equilíbrio dessas forças. Então, será que esse homem, só com a força do corpo dele, conseguiria levantar este carro? Provavelmente não. Então, aqui eu tenho uma alavanca que, ao ser manipulada pela força dele, né, vai fazer com que o carro seja erguido, facilitando também aqui uma alavanca, ó, como que tá, né, a distância aqui entre o eixo, ele diminui a quantidade de força que ele precisa fazer para retirar esses parafusos. Esses parafusos são bem apertados. Se ele fosse usar só a mão dele, ele não iria conseguir, tá certo? Então, o princípio, repetindo, é o da alavanca, aumentando a distância de aplicação da força, diminuindo a força que deve ser aplicada, certo? Quer dizer, potencializa aquela força, faz uma força menor, mas ela, ao ser aplicada, ela vai conseguir tanto levantar o carro, quanto fazer a retirada desses parafusos, ok? 20. Complete a frase abaixo com o nome da máquina simples, em seguida encontre no caça-palavras. Então, o plano inclinado auxilia cadeirantes na subida de desníveis. Imagina um cadeirante tendo que subir uma escada, né? Quando eu penso em plano inclinado, eu sempre penso em uma rampa. Agora, imagina um cadeirante subindo uma rampa. Não facilitou? Então, a polia diminui a força necessária para elevar objetos. Verdade, né? Você faz a força para baixo e a polia leva o objeto para cima. A rosca é utilizada nas brocas de furadeira, fazendo com que facilite, né? Com que haja abertura, tanto de paredes quanto de madeira. E a roda auxiliou no deslocamento ao longo da história. Já imaginou se não existisse as rodas? Não existiria nenhum meio de locomoção que a gente conhece hoje, porque até os motores de barcos têm a ver com rodas, né? E a maçaneta é um exemplo de alavanca, facilita a abertura das portas. E aí nós temos, né, no nosso caça-palavra, roda, alavanca, polia, rosca, plano inclinado. Certo, pessoal? Então, vamos continuar. 21. O carrinho de mão é um equipamento muito usado para carregar objetos pesados de maneira mais confortável, como mostrado na imagem abaixo. Olha o senhor aí, como que ele está carregando muitas coisas, né? Ele estava mexendo lá em um jardim, ó, planta, ferramentas, né? Regador. Explique a função de 3 máquinas simples presentes no carrinho de mão. Então, primeiro eu já tenho aqui de cara a roda, né? A roda vai diminuir o meu atrito desse equipamento todo com o solo. Imagina se eu tivesse todo esse equipamento e teria que empurrar ele sem a roda. Eu teria que fazer uma força muito maior, né? Então, diminui o atrito, facilitando, né, o deslocamento de todo esse material. Depois, eu tenho a alavanca. Então, a minha alavanca está aqui, ó, tá? Minha alavanca está aqui.
Aqui seria meu ponto de apoio, ó. Ó como todo o equipamento está perto aqui dele, né? E olha aqui a mão do moço, como ele está longe desse ponto aí de apoio, de equilíbrio. Então, faz com que ele consiga carregar todo esse peso de forma mais fácil, tá? Então, ele vai ter que fazer uma força bem menor, vai aplicar uma força bem menor, porque está segurando aqui, ó, na pontinha dessa haste de ferro, certo? E plano inclinado, tá vendo? Olha aqui, ó, plano inclinado, tá inclinado, não tá? Olha o fundo do carrinho aqui, como que é inclinado. Aqui chega a ser mais alto para que as coisas não escorreguem e não caiam, tá certo? Então, esse plano inclinado aqui do fundo do carrinho, o que ele favorece? Ele favorece que o peso maior vem aqui, ó, para frente. Então, já imaginou se ele tivesse que pegar o carrinho por aqui? Como ele está longe aqui na alavanca, bem longe aqui, o peso maior vai ficar aqui em cima dessa roda. A roda diminui o atrito, né? E aí ele diminui também a força que ele vai ter que aplicar para empurrar esse carrinho. Entendido, pessoal? Então, vamos para a questão 22. Na imagem abaixo é possível observar o martelo e uma cunha, utilizados para rachar lenha. Trata-se de uma forma antiga de realizar esse trabalho. Sobre a imagem, responda as perguntas a seguir. Letra A. A cunha é considerada a aplicação de uma máquina simples. Qual? Plano inclinado, né? Na verdade, dois planos inclinados. Então, um plano inclinado neste sentido e o outro plano inclinado neste sentido, fazendo o que a gente chama de cunha, tá bom? Como é o seu funcionamento e em que outras ferramentas percebemos essa aplicação? Bom, a cunha ela vai dividir aí a aplicação da força em dois, facilitando o corte. Então, como ela tem aqui esse plano inclinado em dois, a ponta dela vai entrar bem fácil na madeira quando se bate o martelo, né? Do que se ela fosse reta, se ela fosse plana aqui, ó, ia ser mais difícil. Então, a força, ela vai ser dividida em duas. Então, a pessoa usando menos força consegue fazer esse corte dessa madeira, tá? Em várias outras ferramentas, como facas e qualquer instrumento de corte. Facas, facões, espadas, roçadeiras, qualquer ferramenta que sirva para cortar algo, tá? B. Qual é a ferramenta que poderia ser utilizada para substituir a cunha e o martelo e que também tem função de rachar a lenha? Bom, geralmente utiliza-se o machado, né? Como essa nova ferramenta facilita o serviço de rachar a lenha? O machado, ele também é formado, de certa forma, por uma cunha. Só que aí, o que acontece? Ele tem um cabo. E aí, você não precisa usar o martelo. O cabo vai transmitir a sua força para a cunha e a cunha vai rachar a madeira. Tá certo? Questão 23. Quando o veículo é estacionado em uma região inclinada, é comum encostar algum objeto à roda. Observe a imagem ao lado que retrata essa situação e responda as perguntas a seguir. Então, aqui eu tenho a roda e aqui eu tenho um instrumento que foi utilizado para, como a gente diz popularmente, calçar essa roda, tá? Então, qual é a máquina simples empregada? Ou seja, essa máquina simples aqui é o quê? É um plano inclinado. Qual a finalidade do seu emprego? Ou seja, da sua utilização? Impedir que o carro se movimente sem a presença do motorista. Então, nós temos que entender que o carro está aqui também numa posição de plano inclinado. E você põe outro plano inclinado contrário para frear, impedir esse carro de se movimentar. Tá certo? Como é o seu funcionamento? Acabei de falar, né? Ele
faz com que essa inclinação da pista ela seja aumentada, né? Então, aqui eu tenho uma descida, quando eu coloco esse calço aqui, é uma barreira que o carro encontra para o movimento. Então, ela aumenta essa inclinação da pista, fazendo com que esse movimento do carro seja dificultado. 24. Com base nas imagens a seguir, marque V para verdadeiro, F para falso. Considere que o menino da esquerda está mais próximo do ponto de apoio. Então, o meu ponto de apoio, esse triângulo, né? E eu entendo que o menino da esquerda, aqui, ó, com o bracinho levantado, ele está aqui, ó a distância aqui e essa distância aqui. Ele está mais próximo do ponto de apoio, né? Então, vamos ver o que as afirmativas falam. A criança da esquerda é, com certeza, mais leve que a da direita. Bom, como nós vamos considerar que ele está mais próximo desse ponto de apoio, a gente não pode afirmar isso, tá? A gente não pode afirmar. O que a gente entende? Aqui, no caso, pelo fato dessa gangorra ela não estar centralizada, ela sempre vai pender para a esquerda, independente do peso da criança que está sentada aqui, tá certo? Se ambas têm o mesmo peso e uma se posicionar próxima ao apoio, a outra ficará suspensa no ar. O contrário, né? A que está próxima ao apoio, ela tende a ficar mais suspensa do que a que está mais distante. Tá certo? 6. Se uma criança tiver a metade do peso da outra, elas devem estar à mesma distância do ponto de apoio para a balança, no caso aqui, o brinquedo ficar equilibrado. Também é falsa, né? Se uma criança tiver a metade do peso da outra, a tendência é que a mais leve ela fique suspensa. Como essa gangorra ela não tem a centralização, o que eu tenho que entender? Que a criança mais pesada ela tem que ficar mais próxima ao ponto de apoio para conseguir fazer esse equilíbrio, tá certo? Quando uma das crianças empurra o chão com as pernas, tomando impulso, é possível que ela, mesmo sendo mais pesada, fique no ar por instantes. Verdadeiro, é o princípio da brincadeira, né? Cada uma ficar no ar por um tempo. 25. Analise as imagens de rampa e responda as questões a seguir. Então, aqui eu tenho uma imagem que tem uma escada e uma rampa. Aqui, uma escada e uma rampa. Letra A. Além de possibilitar a passagem de veículos com rodas, em que as rampas podem auxiliar? Bom, o acesso ao cadeirante é uma das principais funções dessas rampas, né? Mas ela também pode ajudar, mesmo pessoas que não são cadeirantes, como pessoas idosas, facilitar o deslocamento dela. Por quê? Como elas são planos inclinados, quem utiliza elas vai precisar fazer uma força muito menor. Então, a rampa, ela pode até ter uma distância maior do que a escada, mas subir essa escada demanda uma força maior do que percorrer essa rampa. Então, a força demandada na subida da rampa, até mesmo por uma pessoa que está caminhando, ela é uma força empregada de forma menor do que quando se sobe uma escada. Tá certo, pessoal? Então, vamos para B. Uma das rampas apresentadas na imagem
tem um erro de execução. O que deve ser feito para corrigi-lo? Bom, aqui, essa rampa aqui, ó, a da direita, ela basicamente tem a mesma medida da escada, né? Então, ela é uma rampa que provavelmente ela está muito íngreme. Então, a rampa ela tem que ser um pouco mais distante para que não seja percebida essa elevação, né? Que não seja sentida essa elevação. Então, para fazer essa correção, ela deveria ser mais comprida, né? Porque quando ela não é quando ela é muito inclinada, a demanda de força vai ser grande para poder fazer a subida dela. Tudo bem? 26. As esferas metálicas abaixo têm peso de 100 newtons. Então, eu tenho aqui 100 newton e eu tenho aqui 100 newton. Assinale a alternativa com a força mínima necessária para levantá-las em cada uma das situações ilustradas. Então, aqui eu tenho uma polia fixa. A polia fixa, ela vai mudar o sentido da força, mas ela não vai mudar a quantidade de força. Então, se essa esfera tem 100 newtons, para eu movimentar essa esfera, eu vou ter que fazer uma força de 100 newtons. Aqui na segunda imagem, eu tenho uma esfera de 100 newtons, mas eu tenho duas polias, uma fixa, que vai fazer com que haja uma modificação do movimento, mas eu tenho uma polia móvel, que vai dividir a força aplicada por 2. Então, 100 newtons dividido por 2 vai ser igual a 50 newtons. Então, a minha opção correta é letra D, tá certo? E 27. Em um sistema composto de polias móveis e fixas, são penduradas 5 blocos de pesos idênticos. Com base na informação e na ilustração, responda ao questionamento a seguir. O sistema de polias está parado em um movimento? Justifique sua resposta. Então, eu tenho 1, 2, 3 polias aqui, né? Então, olha aqui, eu tenho um peso que é igual a 1, 2, 3, 4. Ela está parada ou ela está em movimento? Como que eu vou saber? Eu tenho que pegar esses 4 pesos e dividir por 2, né? Porque aqui é uma polia móvel, uma polia fixa. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Eu tenho um peso aqui e esses 4 estão representando esse mesmo 1. Significa que essa armação ela está em equilíbrio, logo ela está parada, tá certo? Porque essas duas polias aqui, que são móveis, elas vão dividir o peso desses 4 bloquinhos. Eu tenho 4, primeiro eu divido por 2, porque cada polia vai dividir por 2 o peso aqui. Então, quando eu uso essa polia, é como se eu estivesse carregando só 2. Quando eu tenho uma segunda polia móvel, é como se eu estivesse carregando só 1. Por isso, aqui, um peso só faz com que haja o equilíbrio e essa estrutura fique toda parada. Certo, pessoal? Questão 28. Observe as representações das polias de guindastes. Qual é a diminuição de peso que ocorre nesses modelos? Justifique sua resposta. Então, aqui eu tenho diversas polias diferentes de guindaste, né? São polias de que tipo? Fixa ou móvel? Polia de guindaste, geralmente, ela é móvel. E cada polia tem o poder de dividir a força, né? Ou peso, força, peso, por 2. Então, cada uma delas, se elas estão separadas ou juntas, elas têm cada um poder de dividir por 2. Tá certo?
sempre vai ter o peso dividido pela metade. Bom, pessoal, essa nossa aula ela termina por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, não tem problema. Vocês podem me mandar sua dúvida pelo WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Nós vamos ter prova na segunda-feira, não, na terça-feira, e eu espero que vocês estudem bastante. Não fiquem com dúvidas, me mandem mensagens para retirada das dúvidas. Bons estudos e até nossa próxima aula.